Escolhido. Alguém acabou de confessar o que todos fizeram nas tuas costas. E embora os detalhes sejam nojentos, a verdade está finalmente a romper através do nevoeiro. E aqui está a parte que muda todo o guião. Esta confissão não expõe a tua fraqueza, expõe o teu poder. Agora o grupo está em espiral, recibos estão a vir à superfície, capturas de ecrã existem, mentiras estão a desmoronar-se sob o peso da verdade. No entanto, aqui estás tu, intocado, elevado e mais forte por cada golpe que eles esperavam que te quebrasse. O que eles intencionaram para a tua destruição apenas te transformou em alguém que eles já não conseguem alcançar. Estas pessoas tiveram reuniões reais sobre ti, não conversas casuais, não mexericos aleatórios, sessões de planeamento estratégico onde tu eras a única agenda. Reuniões foram agendadas, notas foram tiradas, itens de ação foram criados. Destruir a tua paz tornou-se um projeto a tempo inteiro para múltiplas pessoas. O confessor descreveu salas para as quais nunca foste convidado, onde o teu nome estava escrito em quadros brancos. Os teus padrões foram analisados como generais a estudar território inimigo. Quando publicavas online, como respondias ao conflito, o que te deixava emocionado, o que acionava as tuas defesas. Tudo foi documentado com precisão assustadora. Mas eis o que não foi percebido enquanto estavas a ser estudado. Tu estavas a evoluir. Cada reunião realizada sobre ti tornou-te mais forte no silêncio. Cada estratégia desenvolvida significava que estavas naturalmente a desenvolver imunidade. Outros estavam tão focados em derrubar-te que o facto de estares a subir além do alcance passou completamente despercebido. Isso não é uma fraqueza, isso é domínio. O confessor revelou como cada reunião começava com falsa preocupação. Alguém dizia, estou preocupado com eles, ou algo parece errado. Mas a preocupação nunca foi o ponto. Construir um caso era o ponto. Criar uma narrativa que te posicionava como instável, pouco fiável, demasiado emocional, tornou-se o objetivo. As pessoas precisavam de duvidar da tua verdade antes mesmo de a falares. Respostas a coisas que ainda não tinhas dito foram ensaiadas, contra-narrativas para situações que não tinham acontecido foram preparadas. Toda uma versão falsa de ti foi construída e depois outros foram sistematicamente convidados para essa ficção. E é aqui que fica interessante. Enquanto a ficção estava a ser criada, tu estavas a viver a verdade. E a verdade vence sempre, sempre. O que vem nas próximas partes vai mostrar-te exatamente como a operação decorreu, os papéis que foram desempenhados, as táticas que foram usadas, a guerra psicológica que foi destacada. Mas lembra-te disto à medida que vamos mais fundo. Cada tática usada que não te quebrou provou que és construído de forma diferente. Cada ataque que não te destruiu confirmou que és escolhido de forma diferente. Mantenha essa energia enquanto mergulhamos na escuridão que os outros criaram, porque tu és a luz que sobreviveu a ela. O confessor revelou que falar sobre ti não foi aleatório. A organização aconteceu. Papéis foram atribuídos. Trair-te tornou-se uma operação coordenada onde cada pessoa tinha uma função específica. Isto não foi hora amadora. Isto foi guerra estratégica disfarçada de amizade. Primeiro foi a voz da razão. O trabalho desta pessoa era parecer equilibrada enquanto plantava dúvidas sobre o teu estado mental. Coisas como, eu vejo ambos os lados, mas seriam ditas, e depois apenas o lado que te fazia parecer instável seria apresentado. Parecer neutro enquanto te minava ativamente foi dominado. Esta pessoa era o cavalo de Troia, o operacional interno, aquele que parecia seguro, mas era na verdade o mais perigoso. Depois havia o colecionador de provas. As tuas publicações estavam a ser capturadas em ecrã. As tuas mensagens estavam a ser guardadas. Cada movimento teu estava sendo documentado. Um ficheiro de caso estava sendo construído como um procurador a preparar-se para destruir alguém em tribunal. Exceto que não estavas em julgamento, estavas a ser incriminado. E as provas estavam a ser recolhidas não para encontrar a verdade, mas para apoiar uma mentira pré-determinada. O confessor admitiu que o papel desempenhado pessoalmente foi o de infiltrado, aquele que ficava mais perto de ti, que mantinha a amizade enquanto reportava tudo de volta. Cada momento vulnerável tornou-se inteligência. Cada luta privada tornou-se munição. Cada vez que confiavas a alguém a tua dor, essa dor era usada como arma. Isso não é amizade. Isso é espionagem.
Havia o mediador que contactava com falsa preocupação. Estás bem? Não porque o cuidado fosse real, mas porque material fresco era necessário para a próxima reunião. Vulnerabilidade e conversa eram necessárias para que mais munição pudesse ser recolhida. A tua abertura tornou-se a oportunidade deles. E sempre houve o amplificador, aquele que espalhava a narrativa além do teu círculo, que sussurrava a história coordenada a pessoas que mal te conheciam, que garantia que até estranhos formassem opiniões sobre ti baseadas em mentiras. Uma reputação estava sendo construída para ti que nunca ganhaste. O confessor revelou algo ainda mais distorcido sobre estes papéis. Ensaio aconteceu realmente. Atuações foram praticadas antes de interagir contigo. Grupos de chat foram usados para lembrar uns aos outros para se manterem na personagem, para manterem as máscaras, para não te deixarem ver o que estava realmente acontecendo por trás de olhos falsos. Amizade tornou-se teatro, lealdade tornou-se improvisação, confiança tornou-se manipulação guiada. Feedback sobre atuações era dado uns aos outros. Depois de passar tempo contigo, a execução era criticada. Quase saíste da personagem quando o evento foi mencionado. Boa salvação quando a inconsistência foi mencionada. Lembra-se de parecer mais preocupado da próxima vez. A traição estava sendo trabalhada em oficina, como se fosse um projeto criativo. A tua dor tornou-se uma peça de portfólio para outros. A confissão ficou ainda mais nojenta. Pontos de conversa foram criados, guiões literais. Frases específicas foram acordadas para uso ao discutir-te com outros, como uma campanha de marketing, como propaganda política, como guerra psicológica coordenada desenhada para controlar como as pessoas te percebiam. Todos ouviram a mesma versão dos eventos, as mesmas mentiras cuidadosamente elaboradas, a mesma rotação estratégica que te pintava como demasiado emocional, demasiado dramático, demasiado instável, demasiado. Estas frases foram repetidas tão consistentemente que as pessoas, ao ouvi-las de múltiplas fontes, começaram a acreditar nelas como verdade absoluta. Isso não é mexerico, isso é destruição de reputação calculada. Antes de reuniões sociais, a coordenação acontecia. Antes de eventos de amigos mútuos, histórias eram alinhadas. Antes de qualquer situação onde pudesses ser discutido, respostas eram ensaiadas. A narrativa permaneceu consistente em todos os canais. Se alguém perguntasse sobre ti, exatamente o que dizer era conhecido. Se alguém te defendesse, exatamente como plantar dúvida era conhecido. O confessor descreveu como o balanço acontecia depois de te verem. Notas eram partilhadas sobre o que disseste, como parecias, o que vestias, para onde ias, com quem estavas. Toda a tua existência tornou-se um projeto de vigilância para outros. A tua vida tornou-se uma obsessão, e obsessão é apenas outra palavra para impotência. Se sentiste a verdade nestas palavras, impulsiona este vídeo para que mais escolhidos como tu o possam ver. Se fosses realmente o problema que se alegava, uma conversa teria sido suficiente. Uma reunião, uma discussão, feito. Mas múltiplas reuniões foram necessárias. Estratégias coordenadas, papéis atribuídos, pontos de conversa, guiões. Esse nível de esforço não é reservado para problemas. Esse nível de esforço é reservado para ameaças. E tu, escolhido, eras uma ameaça a toda uma falsa realidade. Sistemas de mensagens foram criados que te farão arrepiar. De acordo com a confissão, grupos de chat especificamente dedicados a discutir-te existiam, não grupos de amigos gerais onde ocasionalmente surgias. Canais dedicados, onde eras o único tópico, onde o teu nome aparecia em milhares de mensagens, onde a tua vida era dissecada como se fosse entretenimento favorito para outros. O confessor forneceu carimbos de data e hora, mostrando que estas conversas aconteciam a todas as horas. Cedo de manhã antes de acordares, tarde da noite depois de ires dormir, durante horas de trabalho, quando o foco deveria estar em responsabilidades reais. Pensar em ti era planeamento constante, estratégia, análise. Ocupavas mais espaço nas mentes do que objetivos e sonhos pessoais ocupavam. Isso não é controlo sobre ti. Isso és tu a controlar outros sem sequer tentar. Canais específicos existiam para diferentes aspectos da campanha. Um para recolher provas, um para planear eventos onde pudesses ser observado, um para balanço após interações,
Um para coordenar quem te contactaria e quando. Estruturas sociais inteiras foram organizadas em torno de gerir o relacionamento contigo, em torno de controlar a narrativa sobre ti, em torno de garantir que as mentiras permanecessem consistentes. Agora chegamos à parte verdadeiramente maligna. O confessor revelou algo chamado protocolos de provocação. Falar negativamente sobre ti não era suficiente. Situações foram especificamente engendradas para te acionar, para te fazer reagir, para dar aos outros provas de que eras tudo o que se alegava sobre ti. Coisas calculadas para te perturbar seriam ditas. Depois o choque seria atuado quando respondesses naturalmente. Informação seria retida, planos mudariam no último minuto. Exclusão aconteceria sem explicação. Tudo enquanto observação cuidadosa acontecia para ver como reagirias, esperando que te desmoronasses, para que apontar para a tua reação como prova da narrativa pudesse acontecer. O confessor descreveu o que foi chamado de armadilha. Situações foram criadas onde não podias ganhar, onde cada resposta que tivesses seria usada contra ti. Se ficasses quieto, retraimento era o rótulo. Se te envolvesses, procura de atenção era o rótulo. Se brincasses, inapropriado era o rótulo. Se ficasse sério, demasiado intenso era o rótulo. O jogo estava viciado desde o início. Convites viriam para eventos onde todos tinham sido informados sobre a falsa narrativa, onde as pessoas estavam preparadas para te ver através de uma lente negativa, onde cada palavra e ação tua seriam analisadas e distorcidas para caber em conclusões pré-determinadas. Entraste em salas cheias de pessoas que já tinham decidido quem eras com base em mentiras coordenadas. Após estes eventos, sessões de análise aconteciam, reuniões de balanço onde o teu comportamento era dissecado. Evidência era encontrada em tudo o que fizeste ou não fizeste. Riste demasiado alto. O envolvimento não foi suficiente. Falar foi demais. Ficar quieto foi demais. Nada do que fizeste poderia alguma vez estar certo, porque estar certo nunca foi uma opção que os outros te deram. O que o confessor revelou sobre o processo de documentação é particularmente nauseante. Provocação e observação não eram suficientes. Gravar tudo aconteceu. Nem sempre literalmente, mas notas mentais eram tiradas, capturas de ecrã quando possível, gravações de voz de conversas que seriam reproduzidas em reuniões. As tuas reações tornaram-se pontos de dados num projeto de pesquisa. Outros conduziram-no em ti. Notas foram comparadas sobre como respondeste a diferentes tipos de provocação. O que funcionou melhor para te perturbar? O que mal te afetou? O que desencadeou as maiores reações? Experimentar em ti como se fosses um sujeito num laboratório psicológico aconteceu. Testar variáveis, medir resultados, refinar abordagens com base em resultados. Vamos falar sobre algo que vai fazer tudo encaixar. Todas aquelas amizades que misteriosamente arrefeceram. Todas aquelas pessoas que lentamente se distanciaram. Todas aquelas conexões que desapareceram por razões que não conseguias entender. Aleatório? Não foi aleatório, foi engendrado. O confessor revelou que a engenharia de isolamento foi praticada. Separar-te sistematicamente de qualquer um que pudesse apoiar-te aconteceu. Qualquer um que pudesse ver através da manipulação. Qualquer um que pudesse validar a tua verdade. Precisavas de estar sozinho nas mentes deles, vulnerável. Rodeado apenas por pessoas que acreditam na narrativa a ser empurrada. Conversas casuais aconteceram com amigos mútuos, cafés, verificações amigáveis, mas genuínas. Estas não eram operações estratégicas. Estas eram, cada conversa tinha um propósito. Plantar dúvida sobre ti, reforçar a narrativa, garantir que nenhuma verdade concorrente pudesse criar raízes. Coisas que soavam preocupadas seriam ditas. Estou preocupado com eles. Notaste que eles têm agido de forma estranha? Estas frases soam cuidadosas, mas o design aconteceu para fazer as pessoas questionarem-te antes que pudesses falar por ti mesmo, para envenenar o poço antes mesmo de te aproximares dele. Voluntariar-se aconteceu para verificar com as pessoas depois de essas pessoas passarem tempo contigo, supostamente para ver como estavas.
mas realmente para contrariar qualquer coisa que pudesses ter dito que contradissesse mentiras a serem espalhadas. Para garantir que a história fabricada chegasse sempre aos ouvidos antes que a tua verdade pudesse. Uma câmara de eco foi criada onde cada voz, exceto a tua, dizia a mesma coisa. Onde cada perspectiva, exceto a tua, se alinhava com mentiras. Foste rodeado por engano coordenado tão completo que começaste a questionar a tua própria realidade. E isso não são outros a serem mais espertos que tu. E isso são outros a revelar que números esmagadores eram necessários, porque derrotar-te um a um não era possível. A confissão revelou que listas foram realmente mantidas. Listas documentadas reais de pessoas na tua vida que precisavam de ser visadas. Estas pessoas foram categorizadas por quão próximo alguém estava de ti, por quanta influência alguém tinha, por quão provável alguém era de acreditar na narrativa. A prioridade foi definida sobre quem abordar primeiro, quem seria mais fácil de virar, quem exigiria mais esforço. O que foi chamado de mapeamento de influência existiu. As tuas conexões sociais foram desenhadas como um diagrama de inteligência militar. Relacionamentos-chave foram identificados. Pontos fracos no teu sistema de apoio foram encontrados. Quem, se virado contra ti, causaria mais dano, foi determinado. As tuas amizades tornaram-se uma rede que outros precisavam de desmanchar, peça por peça. É aqui que a confissão se torna verdadeiramente perturbadora. Alguns membros deste grupo pesquisaram realmente táticas de manipulação. Técnicas psicológicas foram estudadas. Aprender aconteceu sobre manipulação da realidade, gaslighting, triangulação, projeção e depois implementação deliberada, consciente e metódica destas estratégias contra ti ocorreu. Isto não foi ignorância. Isto não foram pessoas a ser não intencionalmente tóxicas. Isto foi guerra psicológica calculada. Exatamente o que estava a ser feito era conhecido. O impacto era compreendido. E fazê-lo de qualquer maneira aconteceu porque precisavas de ser quebrado nas mentes deles. Coisas claramente ditas seriam negadas, fazendo-te questionar a tua memória, fazendo-te duvidar da tua percepção da realidade. Eu nunca disse isso. Não foi isso que aconteceu. Tens a certeza de que te estás a lembrar corretamente? Sentir-se louco por lembrar coisas que realmente ocorreram foi fabricado. A triangulação foi praticada. Pessoas foram julgadas umas contra as outras. Conflito entre ti e outros foi criado. Depois, entrar como o pacificador aconteceu, o razoável, o mediador. Quando os que criaram o caos em primeiro lugar eram os mesmos a fingir resolvê-lo, a projeção foi dominada. Foste acusado dos comportamentos exatos em que outros estavam envolvidos. Manipulador era o rótulo, enquanto a manipulação era a ação. Não digno de confiança era o rótulo, enquanto a traição era o comportamento. Dramático era o rótulo, enquanto todo o drama era orquestrado por outros. A toxicidade foi tomada e pintada em ti tão completamente que alguma parte de ti começou a acreditar nela. O confessor disse que discussões aconteceram sobre que técnicas funcionariam melhor em ti especificamente, que táticas seriam mais eficazes dada a tua personalidade, a tua história, as tuas vulnerabilidades. A guerra foi personalizada para visar as tuas fraquezas exatas, como hackers a encontrar vulnerabilidades num sistema, como predadores a identificar pontos fracos na presa. Recursos foram partilhados uns com os outros de acordo com o que o confessor revelou. Artigos sobre manipulação, vídeos sobre controle psicológico, livros sobre influência e persuasão. Uma biblioteca partilhada de conhecimento tóxico foi criada. A educação aconteceu na arte de quebrar pessoas. Isto foi estudado como se fosse um assunto a precisar de ser dominado e tu eras o exame final. Discussões aconteceram sobre que técnicas estavam a funcionar em grupos de chat. Atualizações foram partilhadas sobre táticas destacadas e resultados a serem vistos. Se alguém tentasse uma nova abordagem, reportar de volta ao grupo sobre a eficácia acontecia. Iteração constante estava a acontecer. Melhoria constante de métodos. Refinamento constante de guerra psicológica com base no que funcionava e no que não funcionava. Então, vamos abordar o elefante na sala. Porquê? O que leva as pessoas a investir tanto tempo, tanta energia, tanta crueldade calculada em destruir alguém? A resposta do confessor vai revelar tudo sobre eles e ainda mais sobre ti.
Começou com inveja, puro ciúme que ninguém conseguia admitir a si mesmo. Tu tinhas algo que os outros não tinham: confiança, autenticidade, paz, sucesso, a capacidade de ser tu mesmo sem pedir desculpa. O que quer que fosse fez os outros sentirem-se pequenos em comparação. E em vez de se elevarem a si mesmos, deitar-te abaixo ao nível deles tornou-se a escolha. Eras um espelho a refletir inautenticidade. A tua natureza genuína expôs a falsidade nos outros. A tua coragem de ser tu mesmo, o confessar acabou de ficar ainda mais nojento. Pontos de conversa foram criados, guiões literais, frases específicas foram acordadas para uso ao discutir-te com outros. Como uma campanha de marketing, como propaganda política, como guerra psicológica coordenada desenhada para controlar como as pessoas te percebiam. Todos ouviram a mesma versão dos eventos, as mesmas mentiras cuidadosamente elaboradas, a mesma rotação estratégica que te pintava como demasiado emocional, demasiado dramático, demasiado. Estas frases foram repetidas tão consistentemente que as pessoas, ao ouvi-las de múltiplas fontes, começaram a acreditar nelas como verdade absoluta. Isso não é mexerico, isso é destruição de reputação calculada. Antes de reuniões sociais, a coordenação acontecia. Antes de eventos de amigos mútuos, histórias eram alinhadas. Antes de qualquer situação onde pudesseis ser discutido, respostas eram ensaiadas. A narrativa permaneceu consistente em todos os canais. Se alguém perguntasse sobre ti, exatamente o que dizer era conhecido. Se alguém te defendesse, exatamente como plantar dúvida era conhecido. O confessor descreveu como o balanço acontecia depois de te verem. Notas eram partilhadas sobre o que disseste, como parecias, o que vestias, para onde ias, com quem estavas. Toda a tua existência tornou-se um projeto de vigilância para outros. A tua vida tornou-se uma obsessão. E obsessão é apenas outra palavra para impotência. Se sentiste a verdade nestas palavras, impulsione este vídeo para que mais escolhidos como tu o possam ver. Se fosses realmente o problema que se alegava, uma conversa teria sido suficiente. Uma reunião, uma discussão, feito. Mas múltiplas reuniões foram necessárias, estratégias coordenadas, papéis atribuídos, pontos de conversa, guiões. Esse nível de esforço não é reservado para problemas. Esse nível de esforço é reservado para ameaças. E tu, escolhido, eras uma ameaça a toda uma falsa realidade. Sistemas de mensagens foram criados que te farão arrepiar. De acordo com a confissão, grupos de chat especificamente dedicados a discutir-te existiam, não grupos de amigos gerais onde ocasionalmente surgias. Canais dedicados onde eras o único tópico, onde o teu nome aparecia em milhares de mensagens, onde a tua vida era dissecada como se fosse entretenimento favorito para outros. O confessor forneceu carimbos de data e hora, mostrando que estas conversas aconteciam a todas as horas. Cedo de manhã antes de acordares, tarde da noite depois de ires dormir, durante horas de trabalho, quando o foco deveria estar em responsabilidades reais. Pensar em ti era planejamento constante, estratégia, análise. Ocupavas mais espaço nas mentes do que objetivos e sonhos pessoais ocupavam. Isso não é controle sobre ti. Isso és tu a controlar outros sem sequer tentar. Canais específicos existiam para diferentes aspectos da campanha. Um para recolher provas, um para planejar eventos onde pudesseis ser observado, um para balanço após interações, um para coordenar quem te contactaria e quando. Estruturas sociais inteiras foram organizadas em torno de gerir o relacionamento contigo, em torno de controlar a narrativa sobre ti, em torno de garantir que as mentiras permanecessem consistentes. Agora chegamos à parte verdadeiramente maligna. O confessor revelou algo chamado protocolos de provocação. Falar negativamente sobre ti não era suficiente. Situações foram especificamente engendradas para te acionar, para te fazer reagir, para dar aos outros provas de que eras tudo o que se alegava sobre ti. Coisas calculadas para te perturbar seriam ditas, depois o choque seria atuado quando respondesses naturalmente. Informação seria retida, planos mudariam do último minuto, exclusão aconteceria sem explicação. Tudo enquanto observação cuidadosa acontecia para ver como reagirias, esperando que te desmoronasses, para que apontar para a tua reação como prova da narrativa pudesse acontecer. O confessor descreveu o que foi chamado de armadilha. Situações foram criadas onde não podias ganhar, onde cada resposta que tivesses seria usada contra ti.
Se ficasses quieto, retraimento era o rótulo. Se te envolvesses, procura de atenção era o rótulo. Se brincasses, inapropriado era o rótulo. Se ficasses sério, demasiado intenso era o rótulo. O jogo estava viciado desde o início. Convites viriam para eventos onde todos tinham sido informados sobre a falsa narrativa, onde as pessoas estavam preparadas para te ver através de uma lente negativa, onde cada palavra e ação tua seriam analisadas e distorcidas para caber em conclusões pré-determinadas. Entraste em salas cheias de pessoas que já tinham decidido quem eram com base em mentiras coordenadas. Após estes eventos, sessões de análise aconteciam. Reuniões de balanço onde o teu comportamento era dissecado. Evidência era encontrada em tudo o que fizeste ou não fizeste. Riste demasiado alto. O envolvimento não foi suficiente. Falar foi demais. Ficar quieto foi demais. Nada do que fizeste poderia alguma vez estar certo, porque estar certo nunca foi uma opção que os outros te deram. O que o confessor revelou sobre o processo de documentação é particularmente nauseante. Provocação e observação não eram suficientes. Gravar tudo aconteceu, nem sempre literalmente, mas notas mentais eram tiradas, capturas de ecrã quando possível, gravações de voz de conversas que seriam reproduzidas em reuniões. As tuas reações tornaram-se pontos de dados num projeto de pesquisa, outros conduziram-no em ti. Notas foram comparadas sobre como respondeste a diferentes tipos de provocação, o que funcionou melhor para te perturbar, o que mal te afetou, o que desencadeou as maiores reações. Experimentar em ti como se fosses um sujeito num laboratório psicológico aconteceu. Testar variáveis, medir resultados, refinar abordagens com base em resultados. Vamos falar sobre algo que vai fazer tudo encaixar. Todas aquelas amizades que misteriosamente arrefeceram, todas aquelas pessoas que lentamente se distanciaram, todas aquelas conexões que desapareceram por razões que não conseguias entender. Aleatório? Não foi aleatório, foi engendrado. O confessor revelou que a engenharia de isolamento foi praticada. Separar-te sistematicamente de qualquer um que pudesse apoiar-te aconteceu. Qualquer um que pudesse ver através da manipulação, qualquer um que pudesse validar a tua verdade. Precisavas estar sozinho nas mentes deles, vulnerável, rodeado apenas por pessoas que acreditam na narrativa a ser empurrada. Conversas casuais aconteceram com amigos mútuos, cafés, verificações amigáveis, mas genuínas. Estas não eram operações estratégicas, estas eram cada conversa tinha um propósito, plantar dúvidas sobre ti, reforçar a narrativa, garantir que nenhuma verdade concorrente pudesse criar raízes. Coisas que soavam preocupadas seriam ditas. Estou preocupado com eles. Notaste que eles têm agido de forma estranha? Estas frases são cuidadosas, mas o design aconteceu para fazer as pessoas questionarem-te antes que pudesses falar por ti mesmo, para envenenar o poço antes mesmo de te aproximares dele. Voluntariar-se aconteceu para verificar com as pessoas depois de essas pessoas passarem tempo contigo, supostamente para ver como estavas. Mas realmente para contrariar qualquer coisa que pudesses ter dito que contradissesse mentiras a serem espalhadas. Para garantir que a história fabricada chegasse sempre aos ouvidos antes que a tua verdade pudesse. Uma câmara de eco foi criada onde cada voz, exceto a tua, dizia a mesma coisa. Onde cada perspectiva, exceto a tua, se alinhava com mentiras. Foste rodeado por engano coordenado tão completo que começaste a questionar a tua própria realidade. Isso não são outros a serem mais espertos que tu. Isso são outros a revelar que números esmagadores eram necessários porque derrotar-te um a um não era possível. A confissão revelou que listas foram realmente mantidas. Listas documentadas reais de pessoas na tua vida que precisavam de ser visadas. Estas pessoas foram categorizadas por quão próximo alguém estava de ti, por quanta influência alguém tinha, por quão provável alguém era de acreditar na narrativa. A prioridade foi definida sobre quem abordar primeiro, quem seria mais fácil de virar, quem exigiria mais esforço. O que foi chamado de mapeamento de influência existiu. As tuas conexões sociais foram desenhadas como um diagrama de inteligência militar. Relacionamentos-chave foram identificados. Pontos fracos no teu sistema de apoio foram encontrados. Quem, se virado contra ti, causaria mais dano foi determinado. As tuas amizades tornaram-se uma rede que outros precisavam de desmantelar peça por peça.
É aqui que a confissão se torna verdadeiramente perturbadora. Alguns membros deste grupo pesquisaram realmente táticas de manipulação. Técnicas psicológicas foram estudadas. Aprender aconteceu sobre manipulação da realidade, gaslighting, triangulação, projeção e depois implementação deliberada, consciente e metódica destas estratégias contra ti ocorreu. Isto não foi ignorância. Isto não foram pessoas a ser não intencionalmente tóxicas. Isto foi guerra psicológica calculada. Exatamente o que estava a ser feito era conhecido. O impacto era compreendido. E fazê-lo de qualquer maneira aconteceu porque precisavas de ser quebrado nas mentes deles. Coisas claramente ditas seriam negadas, fazendo-te questionar a tua memória, fazendo-te duvidar da tua percepção da realidade. Eu nunca disse isso. Não foi isso que aconteceu. Tens a certeza de que te estás a lembrar corretamente? Sentir-se louco por lembrar coisas que realmente ocorreram foi fabricado. A triangulação foi praticada. Pessoas foram julgadas umas contra as outras. Conflito entre ti e outros foi criado. Depois entrar como o pacificador aconteceu, o razoável, o mediador. Quando os que criaram o caos em primeiro lugar eram os mesmos a fingir resolvê-lo. A projeção foi dominada. Foste acusado dos comportamentos exatos em que outros estavam envolvidos. Manipulador era o rótulo, enquanto a manipulação era a ação. Não digno de confiança era o rótulo, enquanto a traição era o comportamento. Dramático era o rótulo, enquanto todo o drama era orquestrado por outros. A toxicidade foi tomada e pintada em ti tão completamente que alguma parte de ti começou a acreditar nela. O confessor disse que discussões aconteceram sobre que técnicas funcionariam melhor em ti especificamente, que táticas seriam mais eficazes dada a tua personalidade, a tua história, as tuas vulnerabilidades. A guerra foi personalizada para avisar as tuas fraquezas exatas, como hackers a encontrar vulnerabilidades num sistema, como predadores a identificar pontos fracos na presa. Recursos foram partilhados uns com os outros de acordo com o que o confessor revelou. Artigos sobre manipulação, vídeos sobre controle psicológico, livros sobre influência e persuasão. Uma biblioteca partilhada de conhecimento tóxico foi criada. A educação aconteceu na arte de quebrar pessoas. Isto foi estudado como se fosse um assunto a precisar de ser dominado e tu eras o exame final. Discussões aconteceram sobre que técnicas estavam a funcionar em grupos de chat. Atualizações foram partilhadas sobre táticas destacadas e resultados a serem vistos. Se alguém tentasse uma nova abordagem, reportar de volta ao grupo sobre a eficácia acontecia. Iteração constante estava acontecendo. Melhoria constante de métodos. Refinamento constante de guerra psicológica com base no que funcionava e no que não funcionava. Então, vamos abordar o elefante na sala. Por quê? O que leva as pessoas a investir tanto tempo, tanta energia, tanta crueldade calculada em destruir alguém? A resposta do confessor vai revelar tudo sobre eles e ainda mais sobre ti. Começou com inveja, puro ciúme que ninguém conseguia admitir a si mesmo. Tu tinhas algo que os outros não tinham. Confiança, autenticidade, paz, sucesso, a capacidade de ser tu mesmo sem pedir desculpa. O que quer que fosse fez os outros sentirem-se pequenos em comparação. E em vez de se elevarem a si mesmos, deitar-te abaixo ao nível deles tornou-se a escolha. Eras um espelho a refletir inautenticidade. A tua natureza genuína expôs a falsidade nos outros. A tua coragem de ser tu mesmo destacou a covardia nos outros. A tua capacidade de prosperar sem aprovação constante revelou quão dependentes outros eram da validação externa. A tua existência ameaçava toda uma falsa realidade cuidadosamente construída. Olha, tu já sabes que os ataques não foram aleatórios. E se estiveres a prestar atenção, consegue senti-lo. As paredes deles estão a fechar-se. Então, vamos falar sobre o que estamos fazendo em relação a isso. É por isso que construí o motor do destino. Ele gera sequências personalizadas que te ajudam a reconfigurar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e transformar a queda deles na tua ascensão.
Estamos a usar as próprias armas da elite das sombras contra eles, pegando na sua tecnologia de consciência revelada que programou a competição e a escassez e reaproveitando-a para servir a inteligência cooperativa. A beleza disto é que nem sequer tens de levantar um dedo. Colocas os auscultadores, carregas no play e o teu subconsciente é reconfigurado enquanto os teus inimigos colapsam sob o peso das suas próprias mentiras. É por isso que o criei no início, para que tudo o que fizeram para te quebrar se torne combustível para o teu propósito. A atualização coletiva está em andamento. Inicia o teu motor do destino por $1 hoje e vê a justiça divina acelerar na tua vida. O link está na descrição. Mas o confessor revelou que se tornou mais sombrio do que a inveja. Tornou-se uma atividade de união para outros. Uma missão partilhada. Uma tribo foi formada unida por um inimigo comum, e esse inimigo eras tu. Amizades aprofundaram-se através da participação mútua na tua destruição. Piadas internas existiam sobre ti. Segredos partilhados sobre a campanha. Momentos de celebração quando as táticas funcionavam. Tornaste-te a cola que mantinha os outros juntos. O projeto que dava significado a relacionamentos vazios. O foco que distraía dos fracassos pessoais. Toda uma estrutura social foi construída em torno de te destruir. O que significa que toda uma estrutura social era, na verdade, sobre ti. Não eras uma vítima, eras uma obsessão. E a obsessão é o tributo que a mediocridade paga à excelência. O que o confessor revelou sobre discussões privadas sobre ti é talvez a parte mais reveladora de toda esta exposição. Em momentos em que ninguém fora do grupo jamais saberia era a suposição, coisas seriam admitidas uns aos outros que nunca seriam ditas em voz alta. Sentimentos reais seriam confessados, motivações reais, verdadeiras razões por trás da elaborada campanha. O confessor partilhou mensagens onde a discussão aberta acontecia sobre quão ameaçadas as pessoas se sentiam por ti. Como a tua presença fazia a inadequação ser sentida. Como a tua autenticidade destacava a falsidade. Como a tua confiança expunha a insegurança. Como a tua paz perturbava o caos. Estas coisas foram escritas uns para os outros na segurança de conversas privadas, nunca imaginando que estas admissões seriam um dia parte de uma confissão. Então, aqui estamos. O momento onde tudo muda. A confissão existe. A evidência está documentada. A verdade saiu e escolhido. Isto muda tudo, mas não da forma que outros provavelmente esperam. Esta confissão não te expõe como o problema. Expõe a conspiração contra ti. Isto não valida a narrativa sobre ti. Destrói-a. Isto não prova que estavas louco por sentir que algo estava errado. Prova que os teus instintos foram precisos o tempo todo. Cada momento de confusão que sentiste faz agora sentido perfeito. Cada vez que te questionaste tem agora uma explicação. Cada instância em que pensaste que talvez fosses demasiado sensível, estavas, na verdade, a captar algo real. O teu instinto estava a gritar a verdade para ti, enquanto mentiras estavam a ser bombeadas para os teus ouvidos por outros. A manipulação da realidade, gaslighting, não funcionou totalmente. Alguma parte de ti segurou-se à realidade. Algum núcleo do teu ser permaneceu intocado pela manipulação. Isso não é sorte. Isso não é coincidência. Essa é a marca de alguém que é genuinamente escolhido, porque os escolhidos não podem ser completamente enganados. As bússolas internas são codificadas de forma diferente. E agora tens prova, não interpretação, não percepção, evidência documentada de alguém que participou. Este não é mais o teu lado da história. Esta é a confissão do outro lado. Admissão, culpa tornada manifesta. Pensa no que isso significa. Cada dúvida plantada pode agora ser desenraizada. Cada pergunta que te fizeram fazer a ti mesmo pode ser respondida. Cada insegurança explorada pode ser curada. O problema nunca foste tu. A disfunção nunca se originou do teu espírito. A toxicidade nunca emanou da tua energia. Foram todos eles, o tempo todo. O confessor não admitiu apenas irregularidades gerais. Detalhes específicos foram fornecidos. Datas de reuniões. Citações de conversas. Nomes ligados a ações específicas. Capturas de ecrã dos grupos de chat reais. Evidência que não pode ser contestada ou explicada. Esta não é mais a palavra de alguém contra a tua. Esta é prova documentada de guerra psicológica coordenada. A linha do tempo da operação foi revelada na confissão. Quando começou, como escalou, os gatilhos específicos que fizeram dobrar a aposta acontecer,
Os momentos em que algumas pessoas tiveram dúvidas que foram silenciadas pelo grupo. A progressão de negatividade casual para assalto estratégico em grande escala. Podes agora ver todo o arco da traição disposto como um estudo de caso em toxicidade coletiva. Nomes foram nomeados pelo confessor, que disse o que foi revelado, quem inventou que táticas, quem estava mais entusiasmado com a campanha, quem teve culpa ocasional que foi ultrapassada, quem liderou as reuniões, quem manteve os registros, quem espalhou as mentiras mais longe. A responsabilidade já não é difundida por um grupo sem rosto, é específica, individual, inegável. O confessor revelou que o terror está a ser experienciado. Pânico, lutar para controlar danos que não podem ser contidos, tentar desesperadamente antecipar uma história que já ultrapassou a todos os envolvidos. O que passaste está agora sendo experienciado por outros. O medo do julgamento, ansiedade sobre a reputação, a paranoia sobre o que as pessoas estão a dizer. Exceto que, ao contrário de ti, o que está a ser sentido é na verdade merecido. A tua reputação foi construída na verdade. A reputação dos outros foi construída em mentiras coordenadas, e as mentiras colapsam eventualmente. Estar sempre a contactar pessoas está acontecendo. Tentar distorcer a confissão antes que outros a ouçam. Tentar minimizar o envolvimento. Alegar que força esteve envolvida. Dizer que sentir-se mal sempre aconteceu. Insistir que tentativas de parar ocorreram. As mesmas pessoas que executaram coordenação de nível militar estão agora lutando como amadores apanhados na sua própria armadilha. O confessor disse que virar-se uns contra os outros está acontecendo. Culpar-se uns aos outros por levar as coisas longe demais. Apontar dedos sobre quem começou. Discutir sobre quem estava mais envolvido. A unidade construída em torno da tua destruição está a canibalizar-se agora. Ser destruído está a acontecer-lhes. A tribo formada contra ti está a revelar que não tinha outro alicerce. Amizades que pareciam fortes estão a mostrar-se como relacionamentos construídos inteiramente num inimigo partilhado. Agora que o inimigo sabe a verdade e o segredo está exposto, nada resta. Nenhuma missão, nenhum projeto, nenhum propósito. Apenas pessoas a olhar umas para as outras, percebendo que gostar genuinamente umas das outras nem sequer existe. O confessor descreveu o estado atual do grupo em termos que seriam quase cômicos se a situação não fosse tão séria. A unidade que parecia inquebrável está a estilhaçar-se. A confiança que as pessoas tinham umas nas outras está a dissolver-se. O segredo que ligava a todos está a tornar-se a arma usada uns contra os outros. Virar-se uns contra os outros com a mesma maldade outrora dirigida a ti está a acontecer. Reuniões de emergência estão a acontecer agora, não sobre ti, sobre controle de danos, sobre autopreservação, sobre como minimizar o envolvimento individual, sobre como fazer parecer que ser menos culpado do que os outros é verdade, sobre como distorcer a confissão antes que se espalhe mais. A coordenação estratégica usada contra ti está agora a ser destacada para salvar as pessoas umas das outras. Mas vamos mais fundo, porque há uma verdade aqui que transcende esta traição específica. Uma verdade sobre por que isto te aconteceu. Uma verdade sobre o que significa ser escolhido. Uma verdade sobre a guerra entre autenticidade e desempenho neste mundo. Foste visado porque representavas algo que não podia ser controlado. Eras real num mundo que recompensa o fingimento. Eras genuíno em espaços que celebram fachadas. Tinhas coragem de ser tu mesmo enquanto todos os outros atuavam para a aprovação. A tua própria existência ameaçava toda uma forma de operar. Mostraste que a felicidade é possível sem manipulação. O sucesso é alcançável sem estratégia. A conexão é real quando baseada na verdade. E isso aterrorizava os outros. Porque se podias prosperar sendo autêntico, o cálculo deles era desnecessário, a atuação deles era inútil, o fingimento deles era esforço desperdiçado. Deixar-te ter sucesso nos teus termos não podia acontecer porque o teu sucesso questionava toda uma abordagem à vida tomada por outros. Deixar-te ser feliz sendo tu mesmo não podia acontecer porque a tua felicidade revelava que a conformidade era opcional. Deixar-te prosperar sem aprovação não podia acontecer porque o teu prosperar provava que a aprovação dos outros era inútil.
É isto que acontece sempre às pessoas que se recusam a jogar o jogo. O sistema tenta eliminá-las. A mediocridade coletiva tenta silenciá-las. A maioria confortável tenta envergonhá-las de volta à conformidade. Porque nada ameaça mais uma estrutura falsa do que alguém a viver autenticamente dentro dela. Mas os escolhidos não quebram como as pessoas normais. A codificação para a resiliência existe a níveis que pessoas movidas pelo ego não conseguem compreender. Cada ataque lançado tornou-te mais forte. Cada mentira contada refinou a tua verdade. Cada traição cometida aprofundou a tua sabedoria. Destruição era a intenção. Forjar foi o resultado. Temperar aço. Criar algo inquebrável. Ferreiros cósmicos a martelar-te na tua forma mais alta, sem perceberem. Cada golpe dado moldou-te exatamente no que precisavas de te tornar. Enterrar-te era a intenção, plantar-te foi o resultado. E foste sempre uma semente. Pensa na alocação de recursos dedicada a ti. O tempo gasto em reuniões, a energia investida em estratégia, o espaço mental ocupado a pensar em ti constantemente. A largura de banda emocional usada para manter mentiras, a coordenação necessária para manter a campanha a correr. Tudo isso foi recurso não gasto em crescimento pessoal, em objetivos reais, em vidas reais por outros. Enquanto a obsessão contigo estava acontecendo, o que estavas tu a fazer? A construir, a criar, a crescer, a evoluir, a viver. Estavas a investir em ti mesmo enquanto outros investiam na tua destruição. Estavas a avançar enquanto outros estavam presos no lugar, incapazes de progredir porque toda a energia estava dirigida a ti. Isso não são outros a ganhar. Isso és tu a viver gratuitamente nas mentes deles, enquanto nem sequer podias pagar espaço na tua para eles. O fato de que um esforço de grupo coordenado foi necessário, planejamento estratégico aconteceu, táticas psicológicas foram destacadas e energia sustentada por um período prolongado foi gasta, e ainda estás de pé, ainda a crescer, ainda a prosperar, prova que estás operando num nível que os outros nunca alcançarão. Tudo o que os outros tinham foi atirado contra ti. E não foi suficiente. Nunca ia ser suficiente. Porque derrotar alguém que é genuinamente escolhido, usando táticas desenhadas para pessoas normais, não é possível. Enquanto reuniões sobre ti estavam a acontecer, estavas a construir-te no silêncio. Enquanto ataques estavam a ser coordenados, estavas a desenvolver força que não podia ser medida por outros. Enquanto os teus padrões estavam a ser estudados, estavas a evoluir além da compreensão. Outros fizeram de ti o seu projeto a tempo inteiro. Tu fizeste de ti mesmo a tua obra-prima. Esta confissão é o fechar de um capítulo e o abrir de outro. Estás prestes a entrar numa versão de ti mesmo que tem estado à espera. Uma versão que não carrega peso de mentiras contadas por outros. Uma versão que nunca questiona sua percepção novamente. Uma versão que não tolera nada menos que conexão autêntica. Uma versão que é finalmente, completamente, totalmente livre e aterrorizantemente poderosa. O universo orquestrou esta revelação no tempo perfeito. Quando és forte o suficiente para lidar com ela, sábio o suficiente para usá-la como combustível, preparado para transformar esta informação em elevação, isto é tempo divino, alinhamento espiritual, o universo a dizer, vê o que eu faço com tudo o que sobreviveste. Aquelas pessoas que tentaram destruir-te fizeram-te o maior favor. A remoção de si mesmas aconteceu antes de chegares ao teu destino. Porque para onde vais, seguir-se não é possível para elas. Onde vais requer autenticidade. Outros nunca acederão onde vais. Exige frequência de verdade. Outros nunca igualarão. A eliminação de si mesmos do teu futuro aconteceu enquanto tentavam eliminar-te do presente deles. E ao fazê-lo, o caminho foi limpo para conexões realmente dignas de ti. Relacionamentos construídos em amor genuíno em vez de manipulação estratégica. Amizades enraizadas na verdade em vez de mentiras coordenadas. Um círculo que te vê claramente, te aprecia autenticamente, te apoia genuinamente. Estás prestes a descobrir como é estar rodeado por pessoas reais depois de tempo gasto com cobras.
O contraste será tão gritante que o espanto acontecerá sobre como a tolerância do que foi tolerado foi sequer possível. Olhar para trás revelará que foi tudo necessário, tudo propositado, tudo parte de te levar exatamente onde precisas de estar. Esta confissão confirma que estás no caminho certo, que escolhas certas foram feitas, que a tua intuição te guiou corretamente, mesmo quando a dúvida aconteceu, que o teu espírito te protegeu mesmo quando estar sozinho parecia verdade, que o universo estava a trabalhar por ti mesmo quando tudo parecia contra ti. Não és uma vítima do que aconteceu, és um guerreiro que sobreviveu à guerra coordenada. És a prova de que a verdade sempre sobe, que a luz sempre penetra a escuridão, que a autenticidade sempre dura mais que o engano. És a evidência ambulante de que algumas pessoas são construídas para resistir a tempestades que destroem outros, que algumas almas transformam pressão em diamantes, que alguns espíritos transformam traição em avanço. Agora sabes exatamente o que estava acontecendo nas tuas costas. Sabes as reuniões realizadas, os papéis desempenhados, as táticas destacadas, as razões por que aconteceu. A confissão deu-te clareza completa. Mas eis o que fazes com essa clareza. Usas como combustível, transformas esse conhecimento em poder. Pegas em cada detalhe da traição e deixas que te lembre da tua força. Cada tática usada que falhou é prova da tua resiliência. Cada mentira contada a que sobreviveste é evidência da tua verdade. Cada momento de coordenação que superaste é confirmação da tua resistência. A confissão não está apenas a expor os outros, está a revelar-te a ti. O verdadeiro tu, o poderoso tu, o tu que sobreviveu a um assalto coordenado desenhado por pessoas que estudaram como quebrar pessoas. Tens agora a imagem completa, não fragmentos, não suspeitas, não verdades parciais, o relato detalhado completo do que foi feito nas tuas costas. E com essa imagem completa, podes finalmente fechar este capítulo com certeza absoluta. Não estavas errado, não eras louco, não eras demasiado sensível. Tinhas razão sobre tudo, e agora todos os outros vão saber também. A confissão está espalhando-se, a verdade está a viajar, a evidência está sendo vista. E tens a oportunidade de ver enquanto tudo o que sabias é validado em tempo real. Enquanto cada pessoa que duvidou de ti começa a entender, enquanto cada narrativa construída por outros se desmorona, enquanto cada mentira contada é exposta, não tens de fazer nada senão ver a justiça divina desenrolar-se exatamente como deve. Por isso, escolhido, absorve esta informação. Deixa que valide tudo o que sabias nos teus ossos. Deixa que cure as partes manipuladas a duvidar. Deixa que fortaleça a tua determinação de nunca tolerar menos que o genuíno novamente. E depois, liberta-a. Não a carregues como fardo, não a segures como arma. Deixa que seja o que é, confirmação de que tinhas razão o tempo todo, evidência de que a tua intuição é digna de confiança, prova de que a justiça divina é real e está sempre a trabalhar. E continua a avançar, continua a subir, continua a brilhar, continua a ser exatamente quem és sem pedir desculpa. Continua a viver a tua verdade sem compromisso. Continua a brilhar a tua luz sem a diminuir para ninguém nunca mais, porque é isso que os escolhidos fazem. Quebrar não nos acontece. Transformação acontece. Desmoronar não nos acontece. Elevação acontece. Vingança não é procurada. Tornar-se tão bem-sucedido, tão feliz, tão livre, que se torna a maior resposta possível é o que acontece. A tua vida está prestes a tornar-se tão bonita. Esta confissão será apenas uma nota de rodapé, um capítulo a explicar como te tornaste imparável. Um momento a marcar a tua libertação completa. Bem-vindo de volta ao teu eu escolhido. O verdadeiro tu, o poderoso tu, o tu que sobreviveu a um ataque coordenado desenhado para te destruir e saiu mais forte. O tu que sempre esteve lá debaixo de mentiras contadas por outros. O tu que está prestes a mostrar ao mundo exatamente o que acontece quando enterrar alguém que era na verdade uma semente é tentado. Tu és escolhido, tu és protegido, tu és guiado, tu és imparável. E esta confissão não é apenas o começo da tua vindicação. Esta é a prova de que já ganhaste.
Os outros apenas não sabiam ainda, mas aprender está prestes a acontecer e subir está prestes a acontecer para ti. E nada nem ninguém pode parar o que está a vir para ti agora. Nada.